Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Diane, sou cardiologista, trabalho com assistência e também com pesquisa clínica. Essa semana é uma semana especial, porque a gente teve agora no dia 9 de julho o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca. Então, mais do que é necessário, né, o dia de hoje para a gente trazer cada vez mais informações para a gente poder diagnosticar e trazer um prognóstico melhor para esses pacientes. Então, o que que eu vou falar hoje? Vou falar um pouquinho, das cardiomiopatias em termos de classificação, né, os tipos que a gente tem, os estágios, da doença, os sintomas que são relacionados aos critérios diagnósticos. Vou exemplificar com um caso clínico e falar um pouquinho de tratamento, tá. Então, assim, do que a gente sabe é que a insuficiência cardíaca ela envolve, né, uma ativação hormonal importante com sobrecarga de volume e ou de pressão, levando à congestão venosa e pulmonar. E nisso a gente tem alterações estruturais, né, que vão se causando ali a longo prazo, levando ao edema periférico e pulmonar e também a falta de ar, enfim, a dispneia que o paciente vai relatar. Dentre as causas, a gente sabe que a causa mais importante é a causa isquêmica, então a gente tem aí a doença coronariana como a primeira causa para insuficiência cardíaca, causa hipertensiva, temos as doenças autoimunes, alterações valvares, então até aquele reumático, né, pode evoluir com insuficiência cardíaca. E os fatores de risco para isso a gente é bem sabido, né, síndrome metabólica aí trazendo diabetes, a obesidade, temos também a idade avançada que também vai levar à disfunção, né, diastólica a longo prazo, o próprio sedentarismo, e essas consequências que esse paciente vai hospitalizar, vai rehospitalizar se não estiver bem tratado, vai evoluir com insuficiência renal, com congestão renal, vou falar um pouquinho também de síndrome cardiorrenal. Insuficiência hepática, né, por congestão hepática, e a qualidade de vida desse paciente vai reduzir e vai aumentar a mortalidade. Então, em termos de alterações estruturais, a gente classifica esses pacientes em 4 estágios, né. Eu tenho o paciente A, um estágio A, que é aquele paciente que está sob risco. Então ele tem fatores de risco, ele tem histórico familiar, ele está sob risco. Aquele paciente etilista, tabagista, enfim, tem, né, ali, está somando fatores, então ele está em estágio A para insuficiência cardíaca, a grande parte da população, né. O estágio B, que eu já tenho um dano estrutural, mas eu não tenho sintoma, tá. Eu já tenho alguma disfunção diastólica, nem que seja ali um grau 1 pela hipertensão, então já tenho algum dano e eu já estou no estágio B. O estágio C, quando eu começo a já ter sintomas, e o estágio D, quando eu já estou em falência, aquele paciente que já está uma insuficiência cardíaca avançada, internado já em paliação. Então a gente tem esses 4 estágios, é importante a gente poder, saber classificar. Dentre as classificações, a gente tem 2 formas de classificar as cardiomiopatias. Então eu tenho a forma de classificar entre primária e secundária. Primária é quando o problema ele envolve, primariamente, ali, predominantemente o coração, e secundário quando eu tenho uma doença sistêmica envolvendo, né, então esse coração ele está ali, sofrendo por consequência. Então, dessas primárias, a gente tem causas genéticas, a gente tem causas mistas, então e as formas adquiridas, daí a gente tem o periparto é diagnóstico de exclusão, né, aquela paciente que evolui com insuficiência cardíaca no pós-parto. O Takotsubo, principalmente na mulher, que é muito relacionado a um estresse importante súbito, né, e evolui com aquela disfunção aguda, a paciente entra na emergência com uma insuficiência cardíaca aguda. Então a gente tem alteração, também taquicardiomopatias, que é muito associado também à disfunção, principalmente sistólica, causas inflamatórias que a gente, eh assim, a miocardite, ela cada vez mais agora está sendo dita, principalmente aí no pós-covid, a gente viu com uma determinada frequência um aumento dos casos. E isso, a miocardite às vezes leva a uma disfunção sistólica grave, às vezes não, às vezes com uma disfunção leve, então assim, às vezes é até difícil de diagnosticar, e um ecocardiograma normal não exclui. Então outra forma de se classificar é entre dilatada, hipertrófica, restritiva e, mais recentemente, a gente teve mais 2 aí, então seriam 5, né, classificações quando a gente inclui aí a displasia ritmogênica do VD e as cardiomiopatias não classificadas. Dentre as não classificadas, a gente, por exemplo, as doenças infiltrativas, né, amiloidose, sarcoidose, entra nesse grupo. E lembrando, assim, como que a gente classifica a cardiomiopatia dilatada? É aquele paciente que evolui com uma disfunção ele tem uma alteração isquêmica e evolui com insuficiência cardíaca, ele é dilatada? Não, a cardiomiopatia dilatada é quando você tem uma dilatação ventricular esquerda ou biventricular, eu tenho ali a mudança nessa geometria desse ventrículo, eu tenho
a espessura, que pode estar normal ou diminuída, eu tenho uma disfunção sistólica, eu tenho um aumento do átrio esquerdo, mas eu não tenho nem hipertensão, nem doença coronariana, nem doença valvar, nem pulmonar, eu não tenho nenhum outro motivo, tá. Então principalmente, né, é uma causa aí até genética, dizendo. Então, assim, esses pacientes entram com essa classificação e, para diagnosticar, a gente tem um ecocardiograma ou a ressonância. Então, exemplos, né, outros exemplos, as miocardites, forma autoimune, doença de Kawasaki, eh, entre todas essas outras, podem levar à cardiomiopatia dilatada. Então, em termos de ser disfunção sistólica ou diastólica ou ambas, a gente pode ter só uma disfunção sistólica predominante, tá, eu posso ter uma disfunção diastólica predominante e não ter disfunção sistólica, então isso às vezes vai de fases, né, aquele paciente ele pode evoluir primeiro com a diastólica e depois com a sistólica, ou não. Então, ou aquele paciente mais idoso que só tem disfunção diastólica. Então, isso, assim, a longo prazo, né, a gente vê diferenças entre os pacientes. Em termos de sintomas, como é que eu classifico? Assim, classe importante, né, de classificação é NIRA. NIRA 1 é quando eu não tenho limitação, então, assim, eu consigo correr, caminhar, tenho insuficiência cardíaca, mas eu consigo fazer minhas atividades normalmente, tá. Esse seria o NIRA 1. NIRA 2 é quando eu tenho uma pequena limitação, então assim, eu já caminhei ali 20 minutos, no final que eu fiquei um pouco mais cansada, então assim, uma limitação mais pequena. E NIRA 3 eu tenho grande limitação, então assim, eu andei um pouquinho, já cansei. E NIRA 4 eu tô sentada e tô cansada. Então assim, a maioria dos pacientes, né, que chegam na emergência já chegam em NIRA 4. Isso aí a gente vai reavaliando dia a dia. Em termos de diagnóstico, como que eu faço? Então eu tenho os critérios de Framingham que me auxiliam nesse paciente que chega na emergência. E o que que eu teria para classificar? Ou pelo menos 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores, tá. Então assim, se eu tenho uma dispneia paroxística noturna, se esse paciente eu vejo uma turgência jugular, se eu tenho crepitação pulmonar, se eu tenho cardiomegalia, ou ele já chegou com edema agudo de pulmão, então assim, todos esses critérios maiores, aumento da pressão venosa central, refluxo abdômeno-jugular, então assim, eh, alteração de peso, ou se nos critérios menores, né, eu tenho edema de tornozelo, eu tenho tosse noturna, eu tenho hepatomegalia, dispneia aos esforços mais específicos, assim, não a noturna, né, que a dispneia paroxística noturna, ela entra como critério maior, tá. E a própria taquicardia. Então, se eu tenho 2 desses menores e um maior, eu já fecho o diagnóstico, ou 2 desses maiores. Então isso, pelo menos, né, já me auxilia. E o que que eu vou ter ali de disponível na emergência que vai me ajudar na interpretação desse paciente? Além do exame físico, que é fundamental, então assim, saber reconhecer uma B3, né, se eu tenho uma crepitação, ausculta, eh se eu já tenho uma turgência, se esse paciente eu vou palpar aquele fígado tão fígado aumentado, doloroso, se eu já tenho edema de membros inferiores, então assim, são sinais do exame físico que chamam muita atenção e que eu já consigo fechar ali pelos critérios de Framingham que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca, eu preciso classificar ele à frente, né, que tipo de estrutura, se é uma dependendo da fração de ejeção, enfim, isso tudo vai me ajudar. Então na emergência o que que eu preciso pelo menos ter? Um hemograma, uma função renal, eletrólitos, ter, esses exames também do hepatograma é fundamental, porque na congestão hepática eles alteram, as transaminases elevam, a gama-GT também geralmente vem muito alterada, a bilirrubina desses pacientes por congestão hepática. Claro que eu tenho diagnósticos diferenciais, mas isso aí é uma coisa que a gente vê com frequência nesse paciente que está mais congesto. A troponina é um marcador prognóstico, então assim, se eu tenho ali uma isquemia aguda, ok, mas ele também pode ter talvez uma troponina em platô, né, então isso é um marcador prognóstico na insuficiência cardíaca, aquele paciente já com uma insuficiência cardíaca crônica, ele pode sim ter troponina alterada e não ter isquemia ali aguda, né. E o NT-proBNP, que eu vou mostrar à frente os valores. Então assim, sempre solicitar NT-proBNP, eu sei que aqui em Maricá a gente pede, vem os 2, né, vem o NT-proBNP e o BNP, mas depois a gente vai conseguir consertar isso. Mas sempre pedir NT-proBNP por quê? Porque hoje a gente tem o sacubitril/valsartana, que eu vou mostrar mais na frente, que tem a indicação na insuficiência cardíaca, enfim, melhor, né, com benefício maior do que o enalapril, e ele não adianta eu acompanhar o prognóstico desse paciente com o BNP, porque vai estar elevado. Então, o que vai me ajudar nesse acompanhamento é o NT-proBNP, tá. Então esse é o que eu preciso, eu não preciso mais do BNP. BNP antigamente a gente ainda usava mais, depois do sacubitril/valsartana não mais. E o que eu preciso diferenciar nesse paciente que chega na emergência, se é a forma aguda, né, se esse paciente chegou, ele não tinha história nenhuma de insuficiência cardíaca e ele abriu ali, até para interpretar as possíveis causas, né, dos tipos de cardiomiopatia, ou se ele já tem uma história
e ele agudizou, por algum motivo que a gente também vai ver um pouquinho à frente. Então aí eu tenho a suspeita que pode ser baixa, intermediária ou alta. O que que vai me auxiliar no diagnóstico? Os exames. O ecocardiograma e os peptídeos natriuréticos, eles são fundamentais para essa interpretação. E o BNP, se o resultado que veio foi do BNP, eu tenho o corte ali de 35, acima de 35 a 50, ou, o NT para o BNP acima de 125. Então na sala de emergência, o NT para o BNP acima de 125, a insuficiência cardíaca é a dispneia desse paciente é pela insuficiência cardíaca, tá. Então tem um aumento das pressões de enchimento dentro desse ventrículo, tá. Eu consigo comprovar isso, eh aumentando, então eu tendo essas alterações, eu vou interpretar o ecocardiograma, ele tem alteração estrutural, qual a fração de ejeção desse paciente, eu tenho como é que é a função diastólica desse paciente para interpretar se é uma fração de ejeção reduzida, eh, aí a gente agora usa como levemente reduzida, não mais intermediária, ou preservada, para poder instituir qual o tratamento correto. E além disso, o que que é fundamental? A gente interpretar o perfil desse paciente. Então, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, eu tenho que entender o perfil dele. É um perfil quente seco, é quente congesto, frio seco ou frio congesto? Como que eu vejo isso? Eu vou ver sinais de perfusão e congestão. Então, assim, eu auscultei, tem crepitação, tem turgência, tem edema, ele está um paciente congesto, tá. Agora se ele tem sinais de baixa perfusão, é um paciente que está frio, tá. Então se ele está frio e congesto, se ele está quente ou seco, então isso eu vou interpretar, né, de acordo com os sinais do exame físico. E o que que eu preciso aí como objetivo terapêutico? Eh, Independente do perfil, eu tenho que melhorar os sinais e sintomas, eu tenho que reduzir esse peso, porque no paciente que vai estar mais edemaciado, possivelmente. Eu vou adequar a oxigenação desse paciente, acompanhar essa diurese se está adequada, melhorar essa função renal, tá. Então, assim, o objetivo à frente é diminuir, né, o BNP, o BNT para o BNP, o que eu tenho disponível, otimizar o débito o cardíaco desse paciente e prevenir que ele rehospitalize. E esse é o objetivo da aula, a gente falar, entender a insuficiência cardíaca, as causas, tratar da forma adequada para esse paciente não rehospitalizar e não morrer precocemente, né. Então, depois dos sinais e sintomas, tem o NT-proBNP, tem o ecocardiograma. Eu vou ver a fração de ejeção desse paciente, é menor que 40? Então é um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Esse, essa classificação saiu no American College, né, no Circulation agora recentemente, em abril, então é o último guideline da American College, que está batendo com o nosso da Sociedade Brasileira, que foi publicado ano passado, tá. Então a gente não usa mais o termo intermediária, a gente usa o levemente reduzida, que é de fração de ejeção de 41 a 49. Eu tenho também aqueles pacientes que tinham uma fração de ejeção menor que 40 e que melhoraram, que com medicação nos novos ecocardiogramas eles melhoraram a fração de ejeção. Esses então eu interpreto como fração de ejeção melhorada. Por que que eu falo dessa forma? Porque é um paciente que eu tenho que tomar cuidado em relação às medicações, eu não vou suspender, tá, é um paciente que eu vou acompanhar, é fundamental isso, não: "Ah, melhorei, parar de tomar o remédio", não, tá. Então é fundamental ter esse termo até para interpretação e às vezes até quando ele às vezes deixa de um médico, vai no outro, o outro médico olhar e entender por que que ele está com aquelas medicações, porque ele melhorou na verdade, tá. E a fração de ação preservada eu tenho acima de 50% e como é que eu classifico esse paciente? Como que eu classifico uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Então, assim, eu tenho aquele NT-proBNP elevado, mas no eco eu não tenho disfunção sistólica, eu só tenho uma disfunção diastólica. Para isso eu preciso de parâmetros no ecocardiograma que me ajudem, tá. E se eu tenho dúvida, eu tenho esses scores, né, o H2-FPF e o HFA-PF, que são, que eu até não vou detalhar hoje na aula, porque tem que falar primeiro um geralzão, né, fica para uma aula seguinte, mas assim, é bem prático, são valores do ecocardiograma que eu vou interpretar numa tabelinha e ver se esse paciente realmente ele tem critérios. Então se eu tenho um E' aumentado, ou seja, uma disfunção diastólica ali, né, importante, então eu vou olhar a pressão de artéria pulmonar, eu vou olhar se esse paciente ele tem, além da fração de ejeção, se eu tenho marcadores ali que ele tem uma disfunção diastólica importante, tá. E nisso eu vou interpretar se eu tenho uma possibilidade, né, alta aí, se eu consigo confirmar essa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então leve em consideração esses critérios, os critérios de disfunção diastólica e o NT-proBNP elevado, tá. Então trazendo primeiro o caso clínico para a gente discutir um pouquinho, esse paciente é um paciente de 65 anos, hipertenso e já tem um histórico, ele já chega ali dizendo que já é infartado. Então já infartei, mas, tomo tais remédios,
e estou muito cansado, vim para cá porque eu estou muito cansado. Então, assim, é 48 horas ali que ele está, piorou, né, a classe funcional dele, já não está conseguindo fazer nada, e por isso que ele foi para o hospital. Mas é um paciente que ele chega e ele pode chegar com diversos sintomas. Ele pode chegar só com edema, eu estou muito inchado, por isso que eu vim para o hospital, eu não estou comendo direito. Então, assim, muita gente vê isso muito no idoso, quando descompensa da insuficiência cardíaca, geralmente ele perde o apetite, fica mais letárgico, então, assim, tem muita fraqueza, pode ter síncopes, né, história de síncope, de pré-síncope, porque pode ter arritmia envolvida, tá? Então, assim, às vezes relata palpitação e pode ser uma descompensação da insuficiência cardíaca por uma arritmia. Então, náuseas e vômitos é muito comum no paciente com insuficiência cardíaca, porque faz edema de alça, né? Então ele tem muito sintoma gastrointestinal, e a tosse, né, que é seca. Se tem secreção aí, pode ter algum fator de infeccioso aí, descompensando a insuficiência cardíaca. Então, esse paciente que chegou ali no leito do trauma, eu tenho uma turgência jugular, eu tenho esse exame físico, né, com hepatomegalia dolorosa, não, escuta, eu tenho congestão pulmonar, porque assim, isso aqui são os sinais principais, beleza, mas às vezes o paciente ele tem mais predominância de congestão pulmonar, em membros inferiores, e não necessariamente tem ascite associada. Então, assim, às vezes a disfunção, né, de VD, VE, biventricular, às vezes gera sintomas diferentes, mas esse é o mais padrão, né, é o mais comum que a gente encontra no paciente, é com todos esses fatores. Então, assim, chegou hipotenso, taquicárdico, mas ainda ali com um ritmo regular, um sopro ali de regurgitação mitral, então possivelmente ele já tem uma disfunção, o anel ali já está dilatado, né, possivelmente, pela disfunção sistólica. Então, assim, eu tenho uma ausculta pulmonar que já tem uma crepitação em bases, eu tenho um fígado aumentado e esse edema de membros inferiores. Então, aquele bem clássico, né? Eu ainda não sei a causa desse paciente. E taquicárdico, mas uma taquicardia sinusal, com alteração já segmentar no eletro e presença de extracisto. E esse pulmão aí horrível, congesto, né? Aquele raio-x ali no leito que a gente já faz e já vê que tem congestão associada. E se a gente puder, né, complementar com uma tomografia, o que vai nos ajudar aí para ver se tem infecção também associada. No exame laboratorial, então, esse básico aí é importantíssimo desse paciente que chega na emergência, que a gente tenha marcador inflamatório associado, que eu tenha um NT-proBNP toda vez que o paciente chega na emergência com dispneia. Pedir para todos os pacientes, porque se você tiver um NT-proBNP ou um BNP normal, você exclui a causa de insuficiência cardíaca, aí você busca outros motivos. Às vezes um paciente só tem DPOC. Claro que ele pode ter as duas coisas, sim, mas se ele tiver as duas coisas, eu tendo essa informação, isso vai me somar quanto à possibilidade de usar o diurético ou não. E não simplesmente tascar o diurético porque o paciente chegou dispneico e, é congestão. Então, assim, o exame, ele me confirma. Então, aquilo me dá segurança no que eu estou fazendo, para eu não sair tascando todas as medicações possíveis para tratar tudo. Vou botar broncodilatador, vou botar diurético, vou botar corticoide, tratando tudo. Não. A gente tem que tomar cuidado que as medicações, elas têm efeito colateral. Então, esse paciente que chega com insuficiência cardíaca, que não tem nenhum histórico pulmonar para outra coisa, que assim que eu digo, né, não é tabagista, não tem nenhum histórico de nada, de pneumoconiose, esse paciente que é primariamente ali só insuficiência cardíaca, que chegou aquele NT-proBNP de resultado para mim na mão, eu vou dar só diurético, é Veni, vasodilatador. Então, assim, a fisioterapia vai estar ali comigo. É isso, é o que eu vou trazer de benefício, não às vezes um paciente desse, se eu uso um broncodilatador ali de ação rápida, eu posso precipitar uma arritmia. Então, é fundamental eu ter esses exames na emergência. E, obviamente, a gente vê, né, se tem alguma infecção como fator descompensador, já iniciar o antibiótico, colicultura, o que for necessário. Corrigir a glicemia do paciente, entender se ele já tem uma disfunção renal ali por consequência, esse paciente já tinha. E a hiponatremia, né, que é muito comum nesses pacientes com insuficiência cardíaca, que a gente também só vai corrigir se o paciente estiver rebaixado, se tiver alteração do nível de consciência, senão é consequência da insuficiência cardíaca, tratando a insuficiência cardíaca, a tendência é melhorar. Então, qual o provável diagnóstico, né? A aula é de insuficiência cardíaca, nesse caso era um paciente que já sabidamente já tinha insuficiência cardíaca, então uma crônica descompensada. Lembrando aqui os critérios de Framingham, então, esse paciente ele tinha vários, né, critérios, então, assim, mais que um diagnóstico bem claro clinicamente,
daqui, né, ele tinha 5 critérios maiores, ele tinha urgência, ele tinha terceira bolha, tinha crepitação, aumento de pressão venosa e cardiomegalia que a gente via claramente no raio-x de tórax, além de sinais de congestão. Então, agora o que que descompensou esse paciente? Será que ele está infectado? Ele tinha um PCR elevado, a gente, né, a leucometria às vezes está normal, mas às vezes tem desvio, então isso tudo que a gente tem que estar de olho. Ou será que ele tinha as medicações prescritas e não estava tomando, ou não estava otimizado, ou exagerou no líquido, ou ele participou de um churrasco e, enfim, o que que descompensou esse paciente, né? Saber que a gente tem aí diversos fatores para isso. Então, a maioria deles é transgressão alimentar ou medicamentosa, é o que a gente mais vê, tá. Às vezes o paciente, além de ter exagerado na água e no sal, enfim, a gente sabe que o paciente às vezes não aqui em Maricá, a nossa realidade, né, a maioria não está otimizado das medicações para insuficiência cardíaca, né, principalmente porque a gente não tem o melhor, né, ainda disponível, agora a gente vai começar a ter, eu vou falar um pouco à frente. E arritmia, com frequência a gente tem, né, tem visto aqui fibrilação atrial de alta resposta, esse paciente chega mais congesto. As bradiarritmias também, às vezes pegou pesado no beta-bloqueador e o paciente chega bradicárdico, isso também vai descompensar. Ou, obviamente, se ele reinfartar, a infecção, ou se tem uma anemia associada, então às vezes, né, daí a gente descobre até outros problemas, tipo câncer, enfim, que é aquela perda de sangue ali crônica, outros motivos que estão descompensando. Um diabetes, às vezes não tratado ou não diagnosticado, a insuficiência renal que pode ser, né, consequência ou até mesmo o motivo para descompensação, drogas, que infelizmente a gente também tem visto aqui com uma determinada frequência, né, e até alterações, efeitos colaterais, né, de medicação ou até medicações ali cardiotóxicas, lembrando também dos pacientes que estão em tratamento de câncer, né, então a gente todos esses fatores a gente tem que conversar e tentar entender qual é o motivo que o paciente chegou para a emergência descompensado. Então, será que aquela dispneia do paciente foi um equivalente anginoso? Ele é um paciente que tem histórico, né, de doença isquêmica, ele não teve dor no peito, mas pode ser um equivalente anginoso. Claro que a história clínica ele vai ajudar muito, mas assim, do que a gente tem de informação? Nele, os marcadores são negativos, estavam negativos, e o eletro não tinha alteração aguda. Claro que assim, nesse momento aí a gente interpreta que realmente não seja o motivo de isquemia por a troponina não ter vindo alterada. Infecção, ele, tinha um leucograma limítrofe, né, com desvio à esquerda, e o PCR elevado. Então o ideal para esse paciente aí é que a gente, reavalie, né, faça uma tomografia, colha culturas para até, se for necessário, começar um antibiótico aí junto, além do tratamento da insuficiência cardíaca. Então, interpretando o perfil hemodinâmico desse paciente, como é que eu vejo isso? A gente estava falando um pouco, né, a classe funcional dele, ele chegou em NIRA 4, agora em termos de estágio da doença, né, ele estava sob risco? Não, na verdade ele já tinha, né, um histórico estrutural, ele já tinha infartado. Então, e chegou sintomático, tá. Agora isso é terminal? Não necessariamente, né, olhando pelo quadro dele aí, a gente, né, ainda não estaria nesse momento. Então aqui ele já está, ele chegou em NIRA 4, o objetivo da gente é a gente reduzir aí nessa classificação para ele ter alta de forma assintomática. E interpretar o perfil dele, né, então assim, para eu poder estabelecer o tratamento correto. É claro que assim, se eu estiver num local que eu tenho a disponibilidade de interpretar de forma invasiva as pressões, né, de artéria pulmonar, eu tenho Swan-Ganz para isso. Mas clinicamente eu também posso interpretar, então, do que a gente tem disponível, a gente vai ver se ele está no perfil, se ele está congesto e está seco, se ele está congesto desculpa, congesto e quente, né, ou se está congesto e frio, ou frio, úmido, enfim, eu vou interpretar como é que esse paciente está. No caso dele, além dele ter chegado ali em estágio C e em classe funcional 4, ele estava frio e úmido. Então, assim, estava com sinais de congestão, então estava úmido, mas com sinais também de baixo débito, então por isso que ele estava frio, tá. E nesse momento, então, o que que eu posso oferecer aí de tratamento adequado? Então, esses pacientes que estão congestos, né, úmidos, a gente usa o diurético venoso, tá. Se eu tenho um débito cardíaco reduzido, então, assim, ele está com uma perfusão na periferia, ele está gelado, está hipotenso, esse paciente ele precisa de inotrópico, daí eu vou usar a dobutamina, né, até ali 20 microgramas quilo minuto e vou
titulando até que o paciente, né, melhore a diurese, ele abra a perfusão dele. Então são coisas que a gente precisa analisar diariamente. Uma coisa que auxilia muito a gente é até a pressão venosa central, né, então se eu tiver um acesso alto, eu posso colher uma gaso dali e ver a venosa central dele. Se esse paciente tem uma saturação venosa ali abaixo de 70, é um paciente que tem indicação de usar o inotrópico, tá. Se é um paciente que eu estou com gesto, então se ele está quente e com uma pressão boa, então se ele não tem baixo débito, tá, é o vasodilatador que eu vou usar, então até mesmo um uniprídio, nesse caso desse paciente, o tridil seria mais adequado por ele ser coronariopata, né, já ter história de isquemia prévia. Então isso é que vai me ajudar na interpretação de como eu vou tratar esse paciente. Então ele tinha sintomas congestivos, né, como baixo débito, ele estava realmente a pressão ali sistólica dele de chegada foi de 85. Então o que que eu preciso desse paciente? Colocar ele numa terapia intensiva, vigiar essa diurese, então preciso passar uma CVD, então atenção à enfermagem, né, esse paciente com insuficiência cardíaca eu tenho que monitorar a diurese, lembrar que assim, é claro que se é um paciente que eu tenho como monitorar ali a diurese com patim, por exemplo, quantificar ao longo do dia é até o ideal, menos invasivo, né, a gente previne infecções aí associadas, mas se é um paciente que tá com baixa perfusão e ele, poxa, tá letárgico, ele não vai cooperar, e a CVD mesmo a gente tem, né, passar ali a sonda vesical e, enfim, ir acompanhando dessa forma. Lembrar que a saturação, se tá abaixo ali de 92, eu tenho que suplementar o oxigênio, tenho que dar um suporte para esse paciente, né, enquanto ele recupera, porque a congestão vai reduzir a saturação. E, iniciar as drogas inotrópicas, daí eu tenho a dobutamina para me auxiliar nesse momento. Então eu tenho que monitorar esse paciente, tanto tá vigiando frequência cardíaca, a pressão, quanto o débito urinário e, obviamente, né, os exames laboratoriais são fundamentais. Eu vou estar vigiando essa função renal, os níveis de lactato ali, bicarbonato são importantes. Então, esse balanço, né, eu vou vigiando ali diariamente para ver se ele está respondendo, se ele está urinando, se ele está decongestionando. Então o que que eu tenho aí de receita de bolo, né? O que que eu preciso resolver nesse paciente? Então tem que dar uma boa oxigenação para ele, ventilar da forma adequada, então assim, a volemia tem que ser adequada, então assim, gente, cuidado, a gente vai tirar, vamos usar diurético para tirar esse edema desse paciente, essa congestão? Sim, então eu não vou colocar volume para ele, vou deixar ali só para manter a veia, né, então daquele 250 ml ali de soro fisiológico usa para manter a veia. E fazendo a furosemida até 1 miligrama por quilo mesmo, eu posso já fazer em bolos ali, se aquele paciente tem 80 quilos, vou fazer 80 miligramas de furosemida quando ele chegar, porque é o que vai é aquela resposta inicial, vou ver se aquele paciente ele vai responder com uma diurese adequada, é o que vai me tirar aquele paciente da crise, né. O eletrocardiograma é fundamental, então chegou IC, tem que ter eletro. E assim, quando chegar o parecer eu vou pedir também. Então, a gente precisa para ver se tem algum outro motivo para isso. Então se tem arritmia, se esse paciente, ele tem ali uma alteração aguda ali de repolarização ventricular, se ele infartou, às vezes pode ter sido, ou se ele não chegou bloqueado, tá. Então essa, evidência aí através do eletro é extremamente importante. Lembrar que se é um paciente que já estava sendo tratado para insuficiência cardíaca, se ele estava usando beta bloqueador, IECA, se ele já ou BRA, né, estava já com uma losartana ou com enalapril, eu vou manter essas medicações, né, eu só vou suspender se ele tiver aquele, né, no momento que ele está hipotenso, realmente agora eu não vou fazer. Mas assim, possivelmente eu vou reconciliando ou iniciar com uma dose menor do que ele usava, até eu conseguir chegar numa dose otimizada, né, com maior benefício para ele. E lembrar das profilaxias, né, de TEV, que a gente tem que iniciar aí a inoxaparina subcutânea aí como prevenção, né, nesse paciente. Então, assim, lembrando das drogas que a gente tem de benefício na insuficiência cardíaca, né, à medida que eu vou melhorando a perfusão desse paciente, eu tenho que ir otimizando essas medicações até a alta. E o que que vai melhorar a sobrevida desse paciente? O que a gente até nos últimos anos, o que a gente sabe que tem benefício, está aí o IECA, o beta-bloqueador e a espironolactona. Então essa tríade já é bem conhecida e vou ver mais para frente que a gente já tem até quase um quinteto aí na frente. Então, assim, se o paciente, um enalapril ele já vai ter, um beta-bloqueador, né, a gente tem preferencialmente para esses pacientes o carvedilol ou o bisoprolol, então pensando aí nos seletivos, para não ter nenhuma consequência. A espironolactona, obviamente, se a função renal me autoriza. Se a função renal me autoriza o uso do IECA e da espironolactona, ou seja, se eu tenho uma creatinina, menor que 2,5 e não tem uma hipercalemia, eu posso iniciar essas 2 medicações, ou se ele já estava em uso, né, otimizar. E qual é a dose, né?
A espironolactona para insuficiência cardíaca, o estudo para insuficiência cardíaca usou 25 miligramas, a gente não usa mais que isso, nem para corrigir potássio, gente. Se vai corrigir de outra forma. Então, assim, a espironolactona para insuficiência cardíaca é 25 miligramas por dia e ponto. O beta-bloqueador eu otimizo de acordo com a frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca alvo na insuficiência cardíaca é entre 50 e 60. Então, se o paciente ele trabalhando ali com uma frequência cardíaca menor, ele vai ter uma sobrevida maior. Em relação ao enalapril, se eu tenho condições de usar o sacubitril valsartano, ele entra aí na frente do enalapril. No estudo Paradigma, ele mostrou benefícios de 20% a mais comparado ao enalapril. Então, ele tem uma 20% de sobrevida maior. Então, quem tem condições, sacubitril valsartano, o famoso Entresto. Lembrando que agora a gente já tem LME, então a gente consegue solicitar para o paciente pelo governo, tá? Então, agora a gente tem aí terapia de primeira linha disponível para esse paciente, então aquilo que é de alto custo, a gente já consegue prescrever para os pacientes selecionados aí que, né, que vão ter uma fração de ejeção menor que 35, que já estão otimizados e mesmo assim sintomáticos, rehospitalizando, eu tenho como comprovar e solicitar por LME. Em relação ao digital e ao diurético, eles não vão alterar a mortalidade, então assim, são sintomáticos. O digital eu só vou usar ultimamente, né, a gente só usa hoje digital quando, por exemplo, tem um paciente com insuficiência cardíaca, com uma fibrilação atrial, já estou com uma dose máxima de beta e mesmo assim ele ainda mantém aquela frequência alta, eu posso associar o digital. Então nesse momento seria uma possibilidade. Outra opção, ritmo sinusal, eu já estou com dose máxima de beta, e eu acabei de falar aqui que a frequência alva é entre 50 e 60, então eu estou com máximo lá, o bisoprolol de 10, que é a dose máxima. Esse paciente ele mantém uma frequência de 90, ritmo sinusal. O que eu tenho como opção para associar? Ivabradina, tá? Mas é só para ritmo sinusal, então quem tem FA não posso associar. Então, né, eu tenho essas duas opções aí no controle de frequência desse paciente. Agora, além disso, além dessas medicações, o diurético a gente vai usar aí o diurético de alça, furosemida, e se é um paciente que ainda assim está congesto, eu posso fazer bloqueio triplo do néfron. Então eu vou usar espirono, vou usar a furosemida e também o tiazídico. Então eu vou associar uma hidroclorotiazida. A única associação, é o único momento também que eu faço esse bloqueio triplo é quando realmente o paciente está precisando decongestionar mais rápido, eu acabo fazendo isso. Então lembrando aqui, então, se ele paciente chegou quente e úmido, como esse que a gente viu o caso, o que eu vou fazer é o diurético em bolos, posso usar nitrato, né, e vasodilatar esse paciente e associar o tiazídico, se for necessário, nessa questão do bloqueio triplo, tá? E beta-bloqueador eu vou suspender se ele já usava? A ideia é não suspender, tá? Só se esse paciente realmente estiver muito hipotenso e eu achar ali que não é o momento, que eu entrei com a Dobuta em dose alta e ele realmente aí, né, até segura a onda, mas o ideal é não suspender e a gente ir depois otimizando doses, tá? E aqui se eu tô com um paciente, né, frio e úmido, esse paciente eu vou entrar com inotrópico, né, e esse inotrópico, à medida que ele for melhorando ali a perfusão, urinando melhor, depois eu vou reduzindo até conseguir tirar, e depois entrar com um beta bloqueador, né, se ele não usava. Então, aí, esse retorno das medicações ele é progressivo. Então aqui, só para lembrar, né, a tríade lá em cima, né, o INRA seria ali os inibidores de sistema renina-angiotensina, então a gente entra ali com o sacubitril valsartana, tá? Em preferência ali, na nossa diretriz está como 2A, então no American College, no ESC, ele entra já como opção superior ao enalapril, tá? Além disso, eu estou com a tríade, se o paciente ainda não está melhor, eu tenho a opção não só de associar, mesmo que na verdade já esteja bem, os inibidores de SGLT2, tá? Quais são essas medicações? São as glifosinas, que foram primeiramente autorizadas somente para o paciente diabético e agora no EMPA-REG, e também agora no EMPEROR Preserved, então além da insuficiência cardíaca reduzida, também tem autorização para usar no paciente com fração de ejeção preservada, tá? Então ele tem benefício no diabetes e também na insuficiência cardíaca. Então, assim, eu vou prescrever para aquele não diabético? Vou sim, porque eu vou trazer benefício a longo prazo, né, de sobrevida, redução de hospitalização no paciente com insuficiência cardíaca. Quais seriam essas medicações? Glifosinas. Dapaglifosina e empaglifosina, tá? Então, os dois estudos mostraram benefícios de associação. Então, além daquela tríade, eu tenho a opção aí, então eu entro com um quarteto fantástico, né? Essas 4 medicações para insuficiência cardíaca e
Os diuréticos vão ser controle de sintomas, né, isso aqui a gente está falando do que muda sobrevida, tá. Eu vou estar reavaliando esse paciente, né, avaliando a classe funcional e vendo se tem algo aí a mais que eu possa fazer por ele. Então, eh, eu como eu falei lá do digital, né, em relação à digoxina, uso na fibrilação atrial, às vezes a gente usa, e tem a opção, né, no sinusal até de se fazer, mas na prática clínica a gente tem usado cada vez menos, tá. Ou a ivabradina, né, naquele paciente lá só sinusal, que ainda assim mantém a frequência acima de 70. Eu tenho a opção de hidralazina e nitrato, então aquele paciente que mantém hipertensão, mesmo com todas aquelas classes ali em cima, eu posso usar hidralazina e nitrato. O estudo VREFT, ele avaliou nos afrodescendentes, né, e teve benefício. Então, além disso, o que que eu tenho? Voltando aqui no fluxograma ali, TRC ali no cantinho. Então o paciente que está todo otimizado, está com essas medicações todas, ele tem lá fração de ejeção reduzida e um BRE, o que que eu tenho de opção? Eu vou olhar o QRS no eletro desse paciente. Eu tenho um QRS acima ali de 120, ou se é entre 120 e 140, eu tenho a opção de ressincronizar esse paciente. Não é a nossa realidade, infelizmente, no SUS, né, mas lembrar que é um tratamento possível, então a ressincronização cardíaca, ela pode ser realizada para trazer benefício para esse paciente. Só mostrando então a indicação, né, seria classe 1 ali, nível de evidência 1A, é aquele paciente fração de ejeção menor que 35, que está em ritmo sinusal, ainda em classe funcional 3, mesmo com tratamento otimizado. Tratamento otimizado, aquelas 4 drogas que a gente mostrou lá, que tem benefício na insuficiência cardíaca. E lembrar que solicitar os exames complementares adequados, né, nesse cenário é fundamental, ou seja, entender, né, os fatores de descompensação. Então, assim, se eu estou desconfiando ali de uma isquemia nesse paciente, lembrar que eu tenho opção aí de cintilografia, formas não invasivas, né, ou até mesmo cateterismo, se obviamente eu tiver ali alteração dos marcadores de necrose e realmente desconfiar, né, que realmente tem aí nova alteração, novas lesões coronarianas nesse paciente. E entender essa disfunção renal aí em consequência dessa insuficiência cardíaca. Classificar essa disfunção renal, então o que que causou, né, essa síndrome cardiorrenal, que ela geralmente ela é multifatorial, então é aquilo, eu tive uma hipoperfusão, né, porque esse coração não está com débito cardíaco adequado, então esse rim vai sofrer, ou se eu tive ali uma vasoconstricção renal, né, por ativação neuromoral, se foi, na verdade, porque eu pesei nos diuréticos lá no consultório e ele fez uma hipovolemia, isso aí os nefros pegam no nosso pé, uma briga eterna, né, cardio-nefro nesse sentido, uma briga boa, né, assim, termo no bom sentido. Então, assim, que a gente às vezes, né, pega a mão no diurético mesmo para melhorar sintoma do paciente e às vezes a gente acaba alterando as escórias renais, mas que na verdade às vezes é só aquele pico que depois estabiliza. Mas isso assusta, né, e os nefros às vezes pegam no nosso pé nesse sentido. Então, ou então se eu tenho ali uma hipertensão venosa crônica mesmo, secundária à congestão, então eu tenho aquele ecocardiograma com pressão de artéria pulmonar elevada, aquela PSAP alta, que é por congestão. E isso ali, né, do ponto de vista ali, retrógrado ali no fígado, na veia porta ali, eu vou estar causando essa hipertensão ali, uma congestão venosa sistêmica de forma significativa. Nisso, eu tenho ali os tipos, né, como é que eu classifico? Então, se eu for uma síndrome cardiorrenal tipo 1, eu tive um edema agudo, por exemplo, uma disfunção cardíaca aguda que levou à lesão renal, então por hipoperfusão ali. Ou então tipo 2, que é uma síndrome cardiorrenal crônica, que é por insuficiência cardíaca crônica mesmo, congestão crônica. Então, já tem uma insuficiência renal crônica, aquele paciente de consultório lá com creatinina de 2. Ou uma síndrome cardiorrenal tipo 3, que é uma disfunção renal aguda primária, então, assim, eu tive uma insuficiência renal aguda por uma isquemia renal última, uma glomerulonefrite, então isso nesse momento, às vezes, é muito importante o Doppler de artéria renal, né. Ou, o tipo 4, que é quem já tem, na verdade, uma insuficiência renal crônica, que contribuiu ali para a disfunção miocárdica, né, para até mesmo a disfunção diastólica e aumentei o risco ali de eventos cardiovasculares. Ou uma síndrome cardiorrenal tipo 5, que ela é secundária e, na verdade, aí eu tenho doenças, né, sistêmicas agudas ou crônicas, né, então tenho causas secundárias para isso. Então, se eu tenho uma amiloidose, então, ou um diabetes, ou uma vasculite, ou até um paciente mesmo com sepse.
Então, interpretar o tipo da síndrome cardiorrenal é importante para o tratamento adequado, tá? No caso do nosso paciente, ele tinha ali, um aumento ali superior, né, a 0,3 nos níveis basais de creatinina, então, e assim, o que que seria indicado? Seria necessário o uso de drogas inotrópicas, né, diuréticos endovenosos, combinar esses diuréticos, né, para o bloqueio triplo, e até, às vezes, né, a gente precisa aí da ultrafiltração para tirar aquele paciente da crise. Mas de lembrar disso ser reavaliado, né, se ele tem uma diurese residual, se eu consigo tirar ele da hemodiálise, porque às vezes não necessariamente ele vai ficar em diálise. Às vezes você só tirou ele da crise, daquele momento ali de congestão que ele não respondeu bem ao diurético. Às vezes aquele paciente que já usa diurético oral a longa data e que já não responde tão bem por edema de alça, que às vezes aquela absorção ali da medicação oral já não está adequada. Então, você tem resistência, né, a diuréticos, isso pode acontecer. Então, nesses momentos, às vezes, ali a ultrafiltração ela vai nos ajudar muito. Então, a gente tem cuidado, né, nessa indicação e nessa reavaliação, para o paciente já não ser, né, condenado ali à diálise eterna. Então, as drogas inotrópicas nesse paciente, né, com perfil frio e úmido, ele vai ajudar nessa recuperação. E a gente tem que ter cuidado aí, né, assim, identificar o momento adequado para a alta, para não ser uma alta precoce, nem ser tardia demais, a ponto desse paciente acabar ali, se ele não estava infectado, ele infectar ali dentro, né, por acesso, por tudo ali, porta de entrada que ele tem, e ainda mais em tempos de Covid, e a gente poder, gerar aí uma qualidade de vida para esse paciente, uma alta adequada. E o que que a gente tem que pensar nas medicações que ele já usava, né, então será que esse quarteto fantástico já está presente, o que que eu posso fazer por esse paciente? "Ah, mas o sacubitril/valsartana e a dapaglifosina são caras, o paciente não vai conseguir". Mas a gente, assim, a gente vai dar alta então com o enalapril, ainda sem a dapa, e no consultório, lá no ambulatório, ele vai ser solicitado através de LME, tá, então um laudo de medicamento especializado, e esse paciente ele vai na farmácia e vai conseguir solicitar, né, tendo a indicação adequada, claro, esse paciente com fração de ejeção reduzida, ele vai conseguir solicitar. Ainda mais se ele teve, né, hospitalização frequente, enfim, está mostrando que está descompensando mesmo estando bem tratado. Então, o carvedilol, né, o beta bloqueador de escolha, ele ou o bisoprolol, lembrando que o carvedilol, ele tem efeito vasodilatador também, então assim, no geral, nos pacientes mais hipertensos, eles toleram melhor o carvedilol até do que eu deixo mais o bisoprolol para aquele que tem DPOC associado ou aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca que não é de origem, que não é hipertenso, tem aquela pressão mais baixinha mesmo, e para ele tolerar o beta, o bisoprolol, né, ele não tem a vasodilatação, então ele consegue tolerar melhor. Então eu deixo até mais para isso. E a espironolactona, lembrando ali, né, a dose de 25 miligramas, se eu não tenho nenhuma contraindicação, se esse rim já está estável, se eu não está com uma creatinina elevada, nem hipercalemia como contraindicação. Aí lembrar aí que à frente, né, o que que a gente tem aí a possibilidade do quinteto, então tem aí chegando no Brasil ano que vem os inibidores da guanilato ciclase, a vericiguat, que é uma outra medicação, não sei o custo que vai vir, eu acho que isso vai demorar ainda para a gente ter disponível por LME, então, que, enfim, nem chegou no Brasil, imagina por LMN. Então, assim, mas só para vocês saberem que existe aí uma quinta medicação para aqueles pacientes que ainda assim estão sintomáticos, que estão hospitalizando com frequência, eu não tenho mais o que fazer por ele, eu não cheguei ali na possibilidade de terapia de ressincronização, ele nem é terminal. Prosseguir paliação, eu tenho a opção dessa nova medicação, que eu acho que tem aí muita perspectiva de melhora na insuficiência cardíaca. Então, agora se é um paciente que eu já estou com essas medicações todas e eu vi que ele está hospitalizando com muita frequência, ele já tem indicação de transplante cardíaco, então daí, eu preciso interpretar o nível, né, desse paciente, de gravidade desse paciente. É um paciente que já está precisando de dispositivo, ou então na nossa realidade eu não vou conseguir encaminhá-lo para isso. Hoje em dia, na verdade, a gente, o ambulatório de transplante cardíaco do Instituto Nacional de Cardiologia, ele assim, é bem acessível no sentido de encaminhamento pelo posto de saúde, se a gente escrever assim: "Encaminho para ambulatório de insuficiência cardíaca, de transplante cardíaco do INC". Então, um paciente com indicação de transplante cardíaco, ele obrigatoriamente tem que ser recebido lá em poucas semanas, tá? Essa é, na verdade, é a indicação deles, e até que tem funcionado. Alguns pacientes que eu encaminhei chegaram lá, tá? Então, assim, lembrar, se é um paciente que tem indicação de um dispositivo ou de ressincronização,
ou até mesmo de um CDI, porque ele já teve arritmia ali importante que indique. Então, assim, ou se eu já estou pensando realmente que ele não está mais, que ele precisa realmente de um dispositivo ventricular externo. Então, eu tenho essa opção, né, de encaminhar para lá e talvez até já entrar na fila de transplante, se é um paciente que já está dependente de dobutamina, então já um Intermax aí já avançado, eu vou indicar a transplante cardíaco. Tá? Ou não, ou se é um paciente muito idoso, que já está com uma insuficiência cardíaca avançada, que a gente não vai invadir mais, a gente pensar na paliação. A paliação, na verdade, ela pode ser introduzida mesmo antes do avançado da doença, né? Na verdade, a paliação, o objetivo é qualidade de vida, é melhora de sintomas. Então, assim, muitas vezes pode ser opção da família, conjunto ali ao médico, de trazer menos invasão. Aquele paciente, o que eu puder fazer para ele, que ele tenha mais qualidade de vida em casa, né, eu também tenho como opção fazer isso, tá? E essa preparação para alta, né? Então, o que eu preciso, além de ir otimizando as medicações? Se ele não usava enalapril, eu introduzi, se esse rim, né, está me autorizando que eu inicie com enalapril e com aspirono, se eu já tenho condições de passar esse diurético venoso para oral, já começar a ver a resposta dele, de otimizar o beta-bloqueador. Então, assim, se eu introduzir ali, né, eu vou estar vendo o paciente diariamente, eu posso estar vigiando essa frequência e tentar ir introduzindo. É claro que eu também não vou disparar na dose, assim, para aquele paciente também não chegar em casa bradicárdico ou bloqueado, né, claro, mas assim, bom senso, né, e isso a gente pode ir fazendo. Então, além disso, olhar se ele é diabético. Então, assim, eu vou estar vigiando aquelas glicemias, poxa, se a gente precisar, né, já introduzir com alguma medicação, se eu ainda ali não tenho condições de iniciar com a dapaglifosina, por exemplo, mas eu posso iniciar um glifage, lá no ambulatório ele vai ser revisto, e o que eu puder já otimizar ali para esse paciente, orientar em termos de alimentação e excesso, né, de líquidos. Então, assim, eu tenho ali a nutrição, eu tenho a psicologia, eu tenho dentro do hospital todo esse suporte que eu possa, a fonoaudiologia nos pacientes que têm já mais idosos, com alguma dificuldade talvez de deglutição, todas essas orientações, a fisioterapia em relação aos exercícios físicos, o exercício físico que eu tenho que preconizar que esse paciente realize de forma frequente ali, regular, né, a caminhada. É claro que o nosso sonho, a gente tem uma reabilitação cardíaca em Maricá, mas enquanto isso a gente, né, orienta junto do que a gente tem disponível, a fisioterapia, o educador físico, que pode talvez auxiliar nesse paciente e trazer aí todo esse cuidado multidisciplinar, né, para melhor qualidade de vida do paciente, tá? E reduzir a internação, porque eu não quero que esse paciente volte para a emergência, né, descompensado. Então, orientar o que ele pode comer. É claro que a restrição hídrica, ela é muito até mais importante do que a própria restrição salina. Lembrando que agora, nos últimos estudos no ESC, eles mostraram que, na verdade, a gente não precisa restringir tanto o sal do paciente. É claro que eu não vou deixar ele lá para o churrasco meter a cara no sal, mas eu não vou precisar restringir tanto mais do que a gente falava antes. É mais importante a restrição hídrica do que até mesmo a salina, tá? Mas isso é claro que é muito bom senso, né? A gente tem que auxiliar o paciente nisso, explicar, porque infelizmente os pacientes não têm noção disso, do que ele pode e o que não pode. E às vezes, por estar urinando muito por causa do diurético, aí ele fala: "Ah, não, tô bebendo muita água porque eu tô muito seco, tô com muita sede". Então, assim, na verdade, até ir orientando ele, né, para que ele saiba que o diurético, na verdade, a furosemida, é para melhora de sintoma. Então ele mesmo até perceber que: "Ah, poxa, sequei muito, tô bem sequinho, sem edema, sem nada. Ai, vou reduzir uma furosemida até voltar no médico". Às vezes o próprio paciente, ele vai se conhecendo, isso depois ele mesmo auxilia isso ao médico. É claro que é uma coisa que depende do paciente, né, nem todo paciente ele tem essa percepção. A balança em casa ajuda muito nesse sentido, para a gente tentar manter mais ou menos aquele peso seco, né, do paciente. Então ele vai perceber aquele dia que ele exagerou um pouquinho mais no líquido, que talvez precise de uma dose extra de furosemida, enfim. Isso tudo a gente aos poucos vai introduzindo no paciente. E, obviamente, o ideal é esse NT-proBNP que eu tive lá na chegada de 3.000, que na alta ele esteja bem menor que isso, eu consiga demonstrar, né, que a longo prazo ele vai ter um prognóstico melhor, tá? Bom, é isso. Consegui aí, apesar do um pouquinho de atraso aí no início, a gente terminar no tempo. Aqui está o meu e-mail, se alguém quiser mandar alguma coisa, discutir. Estou disponível aqui para perguntas, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Material relacionado a isso, as diretrizes, né, tanto a brasileira do ano passado, a gente tem o do American College publicado agora também no início desse ano,
Se alguém quiser, eu também posso disponibilizar. E é isso, eu espero que eu tenha trazido aí um pouquinho de informação que ajude, né, no dia a dia prático aí da emergência, da terapia intensiva e até mesmo no consultório para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Não me deixem sozinha.